Gente, vamos meditar na palavra de Deus? Queria que você abrisse sua Bíblia, capítulo 3 de Êxodo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, do meio da sarça, Deus chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Nós vemos aqui nesse texto que Deus ele quer usar o homem para fazer a sua vontade. Nós conhecemos o nosso Deus e nós sabemos que o nosso Deus ele é capaz de fazer qualquer coisa. Ele criou esse mundo, né? Do nada ele formou todas as coisas. Esse Deus ele é poderoso. Ele é infinitamente poderoso para fazer qualquer coisa e fazer qualquer coisa sozinho, por Ele mesmo. Mas nós vemos aqui no texto que Deus ele quer usar o homem também para fazer a sua vontade. Se nós formos ver o contexto, Moisés tinha fugido, né, do Egito depois de matar um egípcio. Ele tinha fugido daquele lugar e Deus o começa a chamar para cumprir a sua vontade, cumprir o seu chamado de libertar o povo do Egito, libertar o povo da escravidão. Deus poderia, assim como a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus poderia convencer Faraó de um dia acordar e falar, quer saber, deixa esse povo embora, vai embora todo mundo e pronto, sem precisar ter perseguição no deserto, sem precisar abrir o mar vermelho, sem precisar nada, pode ir todo mundo. Mas não, Deus quis levantar Moisés, levantando Moisés, ele também levantaria o povo e assim cumpriria a sua vontade. Deus ele quer usar o homem para fazer a sua vontade também. Cumprir em nós o teu querer e fazer o que está no coração de Deus é fazer o que Deus nos comissionou a fazer, fazer o que Deus nos chamou para fazer. E Ele quer para nós essa vida com um propósito, Ele quer para nós essa vida com um sentido. E a primeira pergunta que eu faço para você, você almeja ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Amém? Seja na rua, seja por onde você for, você quer ser usado por Deus? Nós não somos, sim, somente usados, né? Como muitas das vezes na nossa vida, nós somos usados pelas pessoas. Quem já foi usado por alguém, né? A gente se sente usado, a gente se sente mal por isso. Mas não somos somente usados por Deus como um simples objeto, mas nós somos coparticipadores de Cristo. Amém? Tanto da sua glória, quanto do seu sofrimento. Moisés, aqui nesse texto, Moisés ia pisando de qualquer maneira na presença de Deus. Moisés ia pisando de qualquer maneira no lugar onde Deus estava. Estou falando que Moisés estava pisando de uma maneira inconsequente, pisando torto, pisando errado, pisando num pé só, plantando bananeira. Não. Moisés estava simplesmente entrando. Eu estava falando, um tempo atrás, a respeito daquele versículo que diz: um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. E esses 1000 em outro lugar, não são 1000 fazendo tudo aquilo que Deus reprova. Não, são dias comuns. E da maneira que também, Moisés não estava entrando displicente, inconsequente na presença do Senhor. Ele simplesmente estava entrando de uma maneira como ele achava que devia entrar. Como ele estava curioso, estava começando a procurar saber o que estava acontecendo com aquela sarça, que estava em chamas, mas não queimava. Deus ele começa a falar ao coração de Moisés, que não é mesmo com uma boa intenção que se pisa de qualquer maneira na presença do Senhor. Mas essa boa intenção de achar que você está fazendo a vontade de Deus, ou então está agradando Deus, porque Deus te ama. Ontem a gente estava nos jovens ali em cima, né? A gente está fazendo o culto dos jovens ali em cima, e ali em cima, num lugar bem apertado, cheio de coisa para fazer, a Alice começou para lá, para cá, assim, vai atrapalhar o pessoal. Porque o pessoal, ao invés de ficar vendo o Vitor, vai ficar vendo a Alice, porque se comparar um com o outro, eu acho que a Alice é bem mais fofinha do que o Vitor. Aí eu falei assim, vou descer então com ela, tal. Desci, aí estava aqui fora, aí estava a Tânia, estava a Fátima. Aí a Alice foi mexer ali no muralzinho, aí puxou o papel, foi o prendedor do papel para tudo que é lado, tal. Aí acho que a Fátima brincou assim, se rasgar não tem nem problema, porque a avó vai achar até graça de ter rasgado.
Por quê? Porque a gente ama, então acha graça até nas coisas que às vezes faz errado. Mas com Deus, não é porque Deus nos ama que tudo que a gente for fazer, Deus está se agradando. Ah, eu sou tão fofinho, eu sou tão bonitinho, Deus me ama tanto, que tudo que eu fizer, Ele está rindo lá do céu. Ah, se eu tropecei, se uma criança tropeça, você, que bonitinho. Se eu tropecei na minha vida, Deus não está do céu lá rindo, falando, ai, que bonitinho. Olha só meu filho tropeçando. Olha meu filho fazendo coisa errada. Olha que bonitinho que ele é. Não é assim. Não é de qualquer maneira que a gente deve entrar na presença de Deus. E Deus já chega para Moisés e fala, Moisés, tira as suas sandálias, porque o lugar que você está é um lugar santo. Para um encontro com Deus, eu tenho certeza que você quer ter um encontro com Deus essa manhã, amém? Nós precisamos deixar para trás algumas coisas. A pandemia nos trouxe um hábito que não sei se você tinha antes da pandemia, ou não sei se depois que a pandemia terminou você continuou, você voltou, que é chegar na casa de alguém, você faz o quê? Tira a sandália, tira o tênis. Né? Tem gente que fala assim, não tira não precisa tirar não, mas você vai lá e tira mesmo assim, né? Você tira sua sandália, tira seu tênis, né? Porque as pessoas deixavam do lado de fora tudo aquilo que poderiam, com uma boa intenção ou sem intenção, trazer para dentro de casa. E um encontro com Deus, nós precisamos abandonar algumas coisas, precisamos abandonar essas sandálias, deixar para trás e essas sandálias que a gente calça. E o que seriam essas sandálias? O que seriam essas sandálias representadas que Deus queria tanto, pediu tanto que Moisés deixasse para trás para que para que ele entrasse na presença dele? Essas sandálias são o nosso orgulho. Quando nós entramos na presença de Deus, nós precisamos abandonar o nosso orgulho. Existe algo que atrapalha o nosso andamento, o nosso rendimento para o Senhor, que é o nosso orgulho. O orgulhoso nunca erra. Já percebeu isso? Que o orgulhoso nunca erra. O orgulhoso, ele nunca falha. O orgulhoso, ele sempre está certo. Pode estar todo mundo falando, o mundo inteiro falando. E esse orgulho, ele impede a gente de reconhecer que nós estamos errados, reconhecer que nós somos falhos. Quantos entram na presença de Deus sem reconhecer que são falhos, sem reconhecer que erram? Essas sandálias são a nossa vontade. Quantos se apresentam diante do Senhor, se apresentam na presença do Senhor, já falando o que querem. Senhor Deus, eu estou na Tua presença e eu quero isso aqui. Estava lendo, né? Hoje não, né? A gente sempre lê, às vezes, uma historinha lá para Alice, e vai lendo sobre Jonas. Que Jonas batendo o pé ali para fazer a vontade dele. Deus mandou ele pregar, ele foi para outro lugar. Quantos de nós batemos o nosso pé, às vezes, para as coisas de Deus? Mas a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. E essas sandálias são o nosso jeito de ser. Por isso nós precisamos ser o quê? Transformados, renovados, restaurados pelo Senhor. O jeito de ser, às vezes, bate de frente com a vontade de Deus. Ainda fala assim, foi Deus que me criou assim? Foi Deus que me fez assim? Então tem mais que aceitar, tem mais que aguentar, porque foi Deus que me fez assim desse jeito. Tem uma canção que diz, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Ou seja, o que eu sou tem que ser totalmente quebrado e ser feito de novo. E o ser feito de novo não é ser feito igual. O vaso que é quebrado nas mãos do oleiro, ele não volta igual, ele volta diferente, ele volta irreconhecível. Você pega ali um vaso, você entrega na mão do oleiro, ele quebra e ele faz de novo. E quando ele vai te entregar, você fala assim, isso não é o meu vaso. Não foi o vaso que eu deixei aqui agora há pouco. Não, por quê? Porque nas mãos do oleiro nós voltamos irreconhecíveis. Por isso que quando você aceita Jesus como seu Salvador, você volta para o seu local de trabalho, você volta para o ambiente da sua família, as pessoas pensam o quê? Você está diferente, você não era assim, você fazia isso, você não faz mais, alguma coisa está diferente em você, você não é mais a mesma pessoa. Glória a Deus por isso. Você está irreconhecível, você passou pelas mãos do oleiro, o oleiro te quebrou inteiro e o oleiro te fez outro. Esses pés descalços, quando nós tiramos a sandália, né, a gente tira a sandália e entra na presença de Deus com nossos pés descalços. O que seriam esses pés descalços? Não sei se você já ouviu de alguém mais velho, ou você mais velho já falou para algum mais novo, quando está um chão gelado, faz o quê? Bota um calçado. Por quê? Porque o pé descalço
é um corpo exposto. É o pé por onde se pega as doenças, né, doutor? Né? É pelo pé que pega algumas doenças. Pé descalço que dá gripe, né? Pé descalço que dá tosse, pé descalço que dá um monte de coisa. E por que tirar essas sandálias? Tirar as sandálias significa você ter contato com onde você está pisando. Se você entra por essas portas e você não tira o seu orgulho, se você não tira o seu jeito de ser, você nunca vai ter um real contato, um real encontro com esse lugar, que esse lugar é santo, amém? Tirar as sandálias também significa acabar com a separação que tinha entre você e o lugar santo. Quantas pessoas ainda têm algo separando, algo impedindo que você desfrute do lugar que é santo, do lugar que é maravilhoso, do lugar que Deus preparou para você? Nós precisamos tirar essas sandálias. Um encontro com Deus vale qualquer sacrifício. Se você quer realmente ter um encontro com Deus, vale qualquer sacrifício, ou seja, você não mede esforços. Você chega aqui, independente da canção você louva, independente de quem está cantando, quem está tocando, quem está no som, quem está na porta, você louva, independente de quem está pregando, você escuta a palavra de Deus. Ah, mas eu estou triste, mas a gente continua louvando ao Senhor, e você ora ao Senhor, e você vai buscando ao Senhor o quanto você pode, o quanto você consegue, você vai buscando o Senhor. Por quê? Porque o encontro com Deus vale o quê? Qualquer sacrifício. Se vale qualquer sacrifício, qual é o valor que você está dando à presença de Deus? Qual é o valor que você está dando quando você entra por essas portas aqui? Entrar na presença de Deus, não entrar de qualquer maneira, entrar de uma maneira santa. Como é que seria a igreja se todo mundo fosse igualzinho a você é como crente? E nós estamos no contexto aqui de Moisés e a sarça. E Moisés, ele chegou, ele viu a sarça, ele entrou, Deus falou, olha só, tira as sandálias. Foi lá, não vou fazer igual o pastor que aquele dia tirou as sandálias, não. Moisés deixou a sandália, entrou descalço na presença de Deus. Deus chamou Moisés, Moisés aceitou o chamado de Deus. Deus falou assim, vai lá e liberta o meu povo. Moisés saiu e daquele lugar até o Egito ele foi andando descalço. Amém? Que ele não é louco. Ele calçou as sandálias de novo, as mesmas que ele colocou lá, mas espiritualmente falando, vamos falar assim de uma maneira profética, mas sandálias diferentes. E quais são as sandálias que Deus tem para nós? Quais são as sandálias que Deus tem para nossas vidas? Convido você a abrir a palavra de Deus em Efésios 6, versículo 13. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que seria essa prontidão do evangelho da paz? A todo momento da nossa vida, mostrar quem Jesus é e mostrar o que Ele fez por nós. Isso é a prontidão do evangelho, ou seja, estar sempre pronto para o evangelho da paz. Estar sempre pronto para evangelizar, sempre pronto para mostrar Jesus. E você está pronto para mostrar quem é Jesus através de você? O mundo está precisando de exemplo, mas exemplos bons. Porque exemplos, a gente também tem exemplos ruins. A gente tem maus exemplos. Mas o mundo está precisando de bons exemplos. Bons exemplos como pai, bons exemplos como filho, bons exemplos como tudo. Aí eu te pergunto, você é o tipo de exemplo que o mundo está precisando? Que tipo de exemplo de cristão nós temos sido para o mundo que precisa de exemplos cristãos? E tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Porque tem gente que não consegue falar que é cristão lá fora, não consegue mostrar Jesus lá fora, porque simplesmente não consegue desfrutar de Jesus aqui dentro. Quem quer ter o coração transformado por Deus? Mas os nossos corações não são transformados por Deus para o nosso bem-estar. Nossos corações são transformados por Deus para a gente cumprir a vontade do Senhor. Que imagina, Moisés, criado ali com a família de Faraó, criado no palácio, todas as regalias, percebe ali o que estão fazendo com o seu povo, ele mata um egípcio, ele foge, e Deus chega para ele e fala, você quer ter seu coração transformado? Quero sim, Senhor, então volta lá. Aquele que era sua família, vão negar você, vão te olhar torto, você vai ter que falar para o Faraó, liberta o meu povo, Deus está falando. Que situação difícil, não é o bem-estar, não era o que Moisés queria, mas se você quer ter um coração transformado por Deus, Deus não transforma o seu bem-estar, Deus transforma o nosso coração para cumprimento da vontade dEle em nós. Que o Senhor transforme os nossos corações, então não para o cumprimento, não para o nosso bem-estar, não é para isso.
Deus transforma o nosso coração para a gente cumprir a vontade dele na nossa vida. Amém?